Nós voltamos agora com o terceiro bloco do UFSC Entrevista, que hoje está falando um pouco mais sobre a doação de sangue. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com Rosane Maia Rodrigues, que é assistente social do EMOSC, e a Bianca Schmidt, que é gerente administrativa do EMOSC. Então agora essa pergunta é mais para a Bianca, sobre a distribuição do sangue. Como vocês administram isso, tanto entre os hospitais públicos e particulares? Depende muito da complexidade do hospital. Nós temos 7 hemocentros espalhados em todo o estado que coletam e também entregam esse sangue aos hospitais. Alguns hospitais públicos da rede da Secretaria do Estado da Saúde, o EMOSC tem o que nós chamamos de uma agência transfusional, um estoque e o serviço para realizar a transfusão dentro do hospital. Nos outros hospitais públicos e privados, alguns têm sua própria agência transfusional e alguns a gente faz a parte da compatibilidade e entrega o sangue, eles não têm o estoque próprio. Essa questão de ter o estoque ou não depende muito da complexidade do atendimento que o hospital faz ao paciente, se tem cirurgias de grande porte, se tem serviço de emergência, se tem UTI neonatal, e também depende do volume de transfusão mês. A legislação exige que acima de 60 transfusões por mês o hospital tenha a sua própria agência, seu próprio estoque. Então depende muito da situação do hospital. Uhum. E já existiram casos em que houve o pagamento de sangue, assim? A legislação proíbe o comércio do sangue. Porém, permite o custeio, o pagamento, o ressarcimento, acho que essa é a palavra mais adequada, o ressarcimento dos custos que o serviço tem para tornar o sangue apto a uma transfusão de sangue. Então, por exemplo, o paciente que é atendido pelo SUS, ele não paga nada, mas o Ministério da Saúde custeia todos os procedimentos laboratoriais e o processamento do sangue que a Rosane bem já explanou. Quando o paciente é atendido pelo plano de saúde ou em regime particular o próprio paciente paga esse custeio e por plano de saúde os planos cobrem também esse custo. Então a legislação permite que a gente cobre o serviço, os honorários das pessoas que trabalham em função do tratamento desse sangue, assim como os insumos e procedimentos necessários. Uhum. E assim, digamos, agora mais na parte da captação, assim, como é que o EMOSC faz e administra esse estoque de sangue quando está numa época em que tem pouco estoque mesmo? Então, na verdade, nós temos um trabalho sistemático ao longo do ano, né, com alguns projetos, como o projeto Empresa Solidária, projeto Escola, nós temos coletas externas e é dessa forma que a gente tenta mobilizar a população para a questão da importância da doação de sangue. Mas há momentos bastante críticos, principalmente o inverno, quando é muito rigoroso, e o verão, né? Janeiro, fevereiro, ali perto do carnaval, quando as pessoas estão de férias, né? Viajam, e também a nossa cidade fica com um número bastante elevado, né? Em termos de turistas que chegam e infelizmente acidentes acontecem. Então, nesses momentos a gente já se programa para ter alguma campanha, né, lançar alguma campanha já prevendo essas épocas do ano que a gente tem mais dificuldade, e é isso que a gente procura fazer. Uhum. Tá sempre em contato com o doador, com as empresas, no sentido de que estejam esclarecidos da importância de fazerem parte desse processo de doação de sangue ao longo do ano, especificamente, né, principalmente nessas épocas. Uhum. E até quais são as situações que, digamos, mais exigem essa transfusão de sangue? Em que situações tu dizes de saúde? Cirurgias de grande porte, como por exemplo cirurgias cardíacas. Claro, nem todas as cirurgias vai haver a necessidade de transfusão. Vai depender da situação, né, de como a coisa acontece. Mas acontece também em situação de pessoas que sofrem acidente, onde tem uma perda excessiva de sangue. Então, a partir de 20% de perda do seu sangue, aí já é realmente necessária a transfusão. Mas claro que o médico assistente desse paciente é que vai avaliar, né,
clinicamente e laboratorialmente também para verificar a necessidade realmente de transfusão. E o EMOSC tem mais ou menos quantos doadores regulares assim? Nós temos 2% aproximadamente, 2,2%, né? Varia um pouquinho de ano a ano, mas é um índice até bastante importante em relação ao Brasil, porque no Brasil nós temos 1,8% da população brasileira como doadora. E aqui no EMOSC nós temos até um índice um pouco melhor, né? Uhum. E quanto seria, assim, digamos, o ideal, a porcentagem ideal de doadores? Então, o Ministério da Saúde preconiza 3%, né? A Organização Mundial da Saúde também 3% a 5%. Mas nós acreditamos que o que a gente tem dá conta, né? Talvez um pouco mais. Né, Bianca, o que tu achas? Sem dúvida. Nossos índices de atendimento são altíssimos, e isso a gente deve, acho que muita gratidão à população, que realmente é muito solidária, sempre atende aos chamados do EMOSC. Na verdade, nós costumamos dizer que as paredes da instituição não precisam de sangue, as pessoas realmente vão doar para alguém que nem conhece. Então, demonstra realmente o altruísmo da nossa população. Nós só agradecemos. E agora até sobre a parte assim, mais de cuidado com a doação, como é que uma pessoa ela pode ter a certeza de que ela não vai acontecer nenhum tipo de infecção na hora que ela vai doar o sangue? Então, existe todo um cuidado, né? Como eu já falei, tanto para o receptor quanto para o doador. Então, o procedimento ele está dentro de uma legislação, né? De todo o cuidado que prevê a legislação. É feita asepsia no braço, o material é todo descartável, a agulha é descartável, assim como a bolsa também. Não tem como ter um problema, né? Por doação de sangue. Mas a pessoa tem que estar bem emocionalmente, fisicamente, né, para que ela se sinta bem. E como cuidados, ela deve tomar bastante líquido após a doação, não fazer exercícios físicos após a doação naquele dia. Tanto é que as pessoas que doam sangue, por lei, a falta no trabalho uma vez por ano é justificada, né? Uhum. Se houver necessidade, a gente oferece uma declaração e a pessoa pode apresentar no seu trabalho. Uhum. E até falando agora, né, nesse caso da doação de sangue, como é que foi a evolução com o tempo? Porque essa quesito de os objetos serem descartáveis não é uma coisa que eu acho que é até recente. Como é que foi essa evolução? Isso faz parte da história da hemoterapia mesmo, né? Começou de braço a braço, depois em vidro, né? O sangue era acondicionado em vidro, depois passou para a bolsa. E isso vem em função de todo aquele movimento que aconteceu no Brasil, né? Na década final de 60 até 80, no sentido de movimento, de um movimento sanitário, onde se houve toda uma preocupação de toda a população brasileira em relação à qualidade da saúde, né? Um conceito mais ampliado de saúde, e a partir de 88, com a Constituição, é que se teve um maior cuidado e vigilância sobre a questão da saúde, inclusive da questão do sangue. Uhum. Então agora, se vocês quiserem fazer um convite, né, para o pessoal de casa que está nos assistindo a doar sangue. Bom, como captadora, né? Então aproveito essa oportunidade para convidar todos para conhecer um pouquinho mais sobre a questão da doação. Pode ir até o Hemocentro, ou aqueles que quiserem doar, que são saudáveis, ou aqueles que não têm condições de doar, mas que querem ser multiplicadores dessa ideia, dessa ação, também podem contribuir, né? Porque não existe nenhuma substância que realmente possa substituir sangue. Então, é fundamental que existam doadores, pessoas conscientes, responsáveis e saudáveis doando sangue. Uhum. Então, o nosso UFSC Entrevista fica por aqui. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook e de se inscrever no nosso canal do YouTube. Até mais!